Amados, nós estamos diante da palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está ouvindo o que Deus está te falando? Ele sempre fala, mas às vezes a gente não ouve. Você está ouvindo? Vamos falar com Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Ilumina o entendimento do Teu povo e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 95, verso 7, a última frase. Hoje, se ouvides a sua voz. Tem uma vírgulazinha aqui no final dessa frase, porque ela continua. Mas neste momento, eu quero que a gente pense sobre isso. Você está ouvindo a voz de Deus? Eu separei aqui o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus, que aqueles que ouviam essa canção pensavam, o lugar onde Deus habita e é glorificado. O firmamento, que aqueles que ouviam também se lembravam que Deus lá no princípio criou o firmamento, chamou o firmamento de céus. E as pessoas olhavam para os céus, essa abóbora celeste, e viam a lua, as estrelas, o sol, essa obra maravilhosa da criação que mostra que um ser tremendamente poderoso criou tudo isso. A criação anuncia Deus. Deus se mostra através da criação. Ele está falando, eu existo, eu sou glorioso, eu estou aqui. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqueles homens que não criam, porque as obras da criação mostravam o eterno poder de Deus e a sua divindade. Não há como dizer, eu não sabia que Deus existe. Não há como dizer, porque Deus fala através da sua criação que Ele existe e que Ele tem todo o poder e toda a glória. Eu separei aqui também, segundo livro de Reis, capítulo 20. Nesse texto nós encontramos o rei Ezequias, que ficou doente. Isaías avisou da sua doença que seria fatal. Ele orou a Deus. Deus então atende a sua oração, manda Isaías dizer que ele seria curado. E aí, diante daquilo, acontece o seguinte, versículo 8. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Você falou, você anunciou, mas e Deus? Como é que eu vou ouvir Deus falar? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Deus vai te dar um sinal, vai te falar através do sinal e você vai escolher. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Ao invés das horas passarem, elas retrocederam. Amados irmãos, Deus está presente no momento que você passa seus apertos, no momento da dor, no momento da enfermidade. Quando há alguma perda, Deus está presente. É importante que você fale com Deus. O rei Ezequias orou e Deus ouviu a sua oração. Mas é importante também que você esteja preparado para ouvir o que Deus vai te falar. A gente às vezes fica tão afoito, tão envolvido no clamor, tão ansioso, e fala, procura, mas Deus quer que a gente pare e ouça, pare e veja, porque Ele está se revelando a nós naquele momento difícil. Você está ouvindo Deus falar? Outro texto que eu separei foi o de Juízes, no capítulo 6. O livro de Juízes, aqui nesse texto, nos fala sobre Gideão, servo de Deus que viveu num tempo em que os midianitas estavam oprimindo Israel. Deus então fala com Gideão que o Senhor era com ele. Deus então diz que vai usar ele para livrar o povo das mãos dos midianitas. Gideão fica angustiado com aquilo. Se o Senhor é conosco, como é que está acontecendo isso tudo? E logo eu vou livrar? Eu sou o menor da casa dos meus pais. No versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Ele respondeu, Gideão respondeu ao anjo,
Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Ele queria ter a certeza de que aquela obra que ele iria realizar seria uma obra realmente de Deus na vida dele. Deus estaria fazendo aquela obra através dele. Ele iria na força e no poder do Senhor. Muito importante, meu irmão, quando você pensa em fazer alguma coisa na obra de Deus, quando você pensa na oração, quando você pensa no louvor, quando você pensa no culto do Senhor, que você esteja se colocando nas mãos de Deus e falando com Ele: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, como tenho que fazer, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Não é o que eu penso, não é o que as pessoas dizem, não é a emoção que às vezes vem ao meu coração, não é a minha própria experiência, é a tua palavra. Fala, Senhor. Meu irmão, Deus tem falado ao teu coração. Você está ouvindo? O outro texto que eu separei é de Isaías, no capítulo 7, quando o texto fala do rei Acais. O rei Acais foi um rei que não andou nos caminhos do Senhor. Deus então mandou uma palavra para ele através de Isaías. E ele não ouviu a palavra do Senhor. Diz aqui o texto no versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja nas profundezas, embaixo ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar-vos dos homens? Mais ainda fatigaste também ao meu Deus? Estão fatigando aos homens e agora também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Acais ouviu aquilo que o profeta disse. Deus então se propôs a dar a ele um sinal para que ele pudesse se certificar de que era realmente Deus que estava falando, mas ele não quis. Usou aqui um falso temor: não tentaria o Senhor. Na verdade, o que ele queria era se omitir. Se Deus falasse, ele tivesse total certeza de que era Deus que estava falando, ele iria se sentir de uma maneira que, em algum momento, Deus iria requerer e não teria como ele se esquivar, não teria como ele se desculpar. Meus irmãos, Deus fala. Falou com Acais mesmo ele não querendo ouvir. Você não quer um sinal, mas eu vou dar um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Num primeiro momento, aquela referência foi a Ezequias, o rei que nós citamos agora há pouco, que foi um rei que foi usado por Deus para ser bênção na nação de Judá. Foi o Emanuel, foi o Deus conosco naquele tempo, na história do povo do Senhor. Mas havia algo muito maior nessa profecia, que era uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, e que seria o Deus conosco, não só para Israel, não só para Judá, mas para todos aqueles que crescem nele em todo o tempo. Meu querido e minha querida, Deus fala. Mesmo quando alguém não quer ouvir, Ele estará falando. É muito importante a gente estar atento, porque a gente precisa procurar ouvir, porque em algum momento nós seremos cobrados daquilo que Deus nos falou. Essa aliança que Deus faz, em algum momento, Ele vai requerer isso da gente. E a gente não vai ter como se desculpar. Por isso, esteja atento. Você está atento? Você está ouvindo o que Deus está falando? Nós voltamos agora ao Salmo 95. Nós lemos aqui, a última frase do verso 7. Hoje, se ouvides a sua voz. E o texto continua: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Eu anotei aqui, Meribá quer dizer contenção. Massá quer dizer provação. O povo estava caminhando, de repente parou. Não podia mais seguir, porque estava com sede. E aí o povo começou a reclamar. Foi um momento de aflição, mas era uma provação que o povo estava passando. E o povo precisava ouvir aquilo que Moisés estava dizendo. O povo precisava esperar, porque veria a ação de Deus. Mas o povo, mesmo tendo tantas manifestações do poder de Deus, uma experiência de vida de que Deus tinha agido, tinha falado e feito tantas coisas, naquele momento endureceu o seu coração e não ouviu aquilo que Deus tinha para falar. Quando Deus fala conosco, nós precisamos ter o nosso coração entregue nas mãos dele. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado na presença dele. É preciso ter um coração de carne e não de pedra. Porque Deus, quando fala, Ele está querendo nos mostrar que Ele existe como
quando Ele fala através da sua criação, que Ele está conosco quando Ele falou ali a Ezequias naquele momento difícil, que Ele é quem nos envia, como Ele falou com o Gideão naquele momento de uma obra que tinha que ser feita. Ele nos fala, mostrando a nós que é Ele que está falando conosco, conforme Ele falou com o rei Acais. Mas Ele está querendo que a gente ouça a sua voz, para que, quando chegar o momento da gente se pronunciar, a gente esteja falando aquilo que vem do próprio Deus. Quando a gente fizer a obra, a gente esteja fazendo a obra, que seja a obra legítima do Senhor. Quando a gente passar os nossos apertos, a gente tem o livramento daquele que é fiel e nos livra em qualquer situação. Estamos passando aí pelo coronavírus. Talvez alguém esteja pensando por quê, mas que situação. Eu tenho visto Deus falar através do coronavírus. Uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é que o ser humano é impotente. Por mais que ele tenha dinheiro, recursos, sabedoria ou poder, ele é impotente. Esse vírus veio, está aí e só vai embora quando ele completar o seu ciclo. Ninguém e nada tem conseguido resolver essa situação, porque o ser humano, por si só, não consegue resolver a sua própria vida. Este é o momento do povo olhar para Deus, o Criador de todas as coisas, reconhecer que depende dele e que só ele pode livrar. Eu também tenho ouvido Deus falar no meu coração sobre a igreja. A gente está aqui todos os dias cultuando ao Senhor. Estamos presentes, há uma boa frequência nos cultos realizados todos os dias. Nós estamos ativos. Os irmãos estão enviando mensagens, áudios ou vídeos com leituras de textos, com orações, saudações, culto doméstico, louvores. O povo está adorando e fazendo a obra do Senhor. Eu fico pensando que para nós, às vezes, é meio difícil. É um sacrifício, como eu disse outro dia. Mas para Deus, com certeza, é uma grande alegria ver o seu povo envolvido. O seu povo, que ao invés de recuar, avançou mais ainda. E eu fico ouvindo Deus falar ao meu coração que daqui a algum tempo nós vamos voltar. Vamos voltar a reunir lá na casa de Deus. E como será essa reunião? Nos cultos matutinos, 8h30 da manhã, será que nós teremos só um pouquinho de gente novamente? Será que teremos muitas faltas ainda na escola dominical? No culto à noite, meus irmãos, havia cultos à noite em que muitos bancos estavam vazios. Será que isso vai voltar a acontecer? Eu fico pensando, Deus falando ao meu coração da reunião de terça-feira de oração. Tinha reunião que tinha 5 pessoas. Estudo bíblico, teve dia que tinha 3 pessoas no estudo bíblico. As sociedades da igreja, nós temos as sociedades internas que às vezes não conseguem realizar o seu trabalho. Eu fico pensando, será que nós vamos voltar àquilo que estava antes? Ou será que através dessa experiência que estamos vivendo, nós vamos voltar com essa disposição, com essa unção, com esse poder, para que a obra de Deus seja feita da maneira como Deus é digno de que ela seja feita? Todo trabalho a Ele, toda adoração, louvor, seja da maneira como Ele é digno de receber. É muito importante, meu irmão, que a gente pense nisso, porque através de tudo que estamos vivendo, Deus está falando, através de tudo que está acontecendo, Ele está falando. Você está ouvindo? É importante que você ouça e que Deus te abençoe em nome de Jesus.